Fala, torcedor vascaíno, vitória do Vascão ontem muito importante. E esse vídeo aqui é um vídeo pós-jogo, onde a gente vai comentar tudo sobre a partida de ontem do Vasco da Gama. Eu vou colocar algumas estatísticas na tela e, obviamente, minha opinião, tá bom? Primeiramente, está chegando no nosso canal agora e não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, onde você vê todas as informações e notícias sobre o Vasco da Gama, tá bom? Então peço primeiramente o seu like, a sua inscrição no nosso canal, que me ajuda muito, beleza? Agora vamos comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Cara, que vitória maneira, né? A gente precisava muito dessa vitória. Por quê? Porque eu tava participando de algumas lives, vendo algumas lives de canais no YouTube, de Vasco e tudo mais, e o pessoal tava comentando, tava vendo o pessoal comentando sobre o quê? Ah, o Vasco deve poupar? O que você acha sobre o Vasco poupar o time, colocar um time reserva ou misto pro jogo contra o Vitória? E aí eu permaneci na mesma opinião que eu sempre tive. Pra mim, o Vasco não deve poupar. O porquê? Porque agora a gente vai ter 10 dias de descanso. E aí os jogadores vão poder ficar com a sua família, vão ficar só treinando durante 10 dias. E aí dia 11 tem guerra contra o Atlético Paranaense, num jogo muito difícil, inclusive, tá bom? O jogo da volta da Copa do Brasil, a gente ganhou o primeiro jogo de 2-1. Então, querendo ou não, a gente vai ter 10 dias se preparando. O Coutinho provavelmente vai voltar contra o Atlético Paranaense. Será se ele vai ser titular? Eu não faço ideia. O Paiva provavelmente deve testar durante esse tempo aí, de treinamentos e tudo mais. Então, cara, pra mim não deveria poupar. Por mais que daqui a pouco a gente vai ter jogo dia 11, dia 15 contra a Mulambada. Dois jogos difíceis demais. Um pela quarta de final da Copa do Brasil, outro pelo Brasileirão. E aí depois já começa aquela sequência de jogos o tempo inteiro. Mas, cara, no momento eu não achava que deveria poupar. Não acho, tá? E aí eu falei, cara, é um adversário que a gente não tem um elenco tão bom, mas eles também têm um elenco péssimo. E não é por isso que eles estão disputando lá embaixo para não cair. E aí, dito e feito, o Vasco conseguiu uma vitória maneira. Eu olhava a classificação, tinha gente falando, o Vascaíno falando que a gente não estava pensando mais em zona de rebaixamento. E realmente, a gente estava pensando mais na Libertadores do que na zona de rebaixamento. Isso é uma sensação muito maneira, né, cara? Uma sensação muito maneira por quê? Porque é diferente. Porque ano passado a gente estava lutou até a última rodada contra o Bragantino para se manter na Série A. Ano retrasado estavam na Série B. Cara, os anos do Vasco são tristes, né? A gente sofrendo mais uma vez. E esse ano, cara, um ano tranquilo. Onde a gente não vai ficar com esse pensamento de, ah, vai cair ou não. Ah, esse ano a gente cai, esse ano a gente vai disputar para não cair. Sempre a gente entra no Campeonato Brasileiro nessa ideia de, ah, vamos cair ou não. Então, cara, acabou esse papinho de, ah, vamos cair ou não. Pra mim, essa vitória em cima do Vitória é muito importante, era muito importante pra gente. Por quê? Porque a gente ficaria com 34 pontos. Sendo bem sincero pra vocês, eu não tava tão tranquilo. Eu sempre perguntasse assim, ah, João, o que você acha? Você acha que a gente tá tranquilo na tabela com os 31 pontos que a gente tinha? Eu falava que não, tá? Mas eu também não pensava lá embaixo. Eu pensava que a gente ficaria até no meio da tabela e tal. E aí, com essa vitória em cima do Vitória, cara, foi muito importante. E agora eu tô pensando em Libertadores, uma pré-Libertadores. Cara, o Brasileirão pode virar G8, G9. Então, a gente tem uma chance muito grande de se classificar. Se a gente permanecer em oitavo lugar ali e virar o Brasileirão virar G8, a gente já tá classificado, entendeu? Para uma Libertadores. E a gente sonhando com uma Copa do Brasil também. Então é muito importante esses dados aí. Enfim, já comentamos um pouquinho aqui sobre a minha opinião sobre a partida. E aí, obviamente, vamos falar sobre as estatísticas, o que eu achei durante a partida e tudo mais, tá? Tem algumas opiniões minhas aqui, e aí eu vou colocar na tela pra vocês agora, tá? Bom, vamos lá. O Rafael Paiva escalou o Vasco totalmente diferente, né? Um Vasco que a gente não esperava realmente. Nem o GE Globo, ninguém descobriu essa escalação. E realmente o Rafael Paiva, gente, como a gente tá com canal no YouTube agora, antigamente eu não tinha tanto canal, não tinha canal, né, no caso. Hoje em dia eu tô mais ligado 1000 vezes em notícias do Vasco, em provável escalação, analisar jogos, ver quem tá jogando bem ou não, ver se a provável escalação do GE Globo tá dando certo. E, cara, eu tô analisando essas paradas por conta do canal, obviamente, né? E aí, o que eu achei? Eu achei que o Rafael Paiva tá mudando muito as escalações. As escalações, às vezes, não tá batendo com o do GE Globo, tá? Então, isso é um negócio, é um ponto maneiro. Por quê? Porque o time adversário vai ver lá, obviamente, deve pesquisar qual vai ser a provável escalação do Vasco. E aí estuda como ele deve jogar. E aí chega lá, Rafael Paiva muda tudo. Então eu acho maneiro esse negócio. Mas vamos lá.
O Rafael Paiva escalou o Vasco com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga, Maicon e Lucas Piton. Até aí, ok. Todo mundo concorda, acho que eu não mudaria nada aí, tá? E aí, do meio pra frente, vamos lá. Esforza, Hugo Moura. Então é o que? Ele colocou o Matheus Carvalho, que tava jogando muito mal realmente. Segunda e quinta-feira jogou muito mal contra o Atlético Paranaense. E ele deixou o Matheus Carvalho no banco. E colocou o Esforza no lugar dele. E aí, seguindo, colocou o Paê, que jogou muito mal quinta-feira também. E colocou o Emerson Rodrigues. E aí colocou o Emerson Rodrigues, Ryan, David e Verrete. Que estava esperado já de colocar o David numa ponta e o Ryan na outra. Por mais que o David voltasse de lesão e tudo mais, ele ia ser titular nessa partida. E aí, cara, a mudança foi essa, Emerson Rodrigues e Esforza. E eu não concordei com essas mudanças, tá? Não concordei o porquê. Porque pra mim o Esforza, cara, o Esforza pra mim é um jogador argentino, que ele era capitão no News Old Boys, pra quem não sabe também. É um jogador argentino que tem muita coisa a evoluir ainda, sabe? Só que pra mim não é aquele jogador que vou falar assim, cara, o Esforza é titular do Vasco hoje em dia. Não. Até agora eu não vi, vamos se dizer, muita coisa ainda pra gente falar assim, pô, o Esforza é titular hoje em dia. Realmente, é porque o Matheus Carvalho tá caindo muito de produção dentro de campo. Mas hoje em dia eu ainda permaneço com o Matheus Carvalho do que com o Esforza. O Esforza, cara, eu não sei se é o físico, alguma coisa do tipo, mas pra mim é um jogador muito preguiçoso. Muito preguiçoso. É lento pra caramba pra marcar. Eu acho o jogador muito lento. A gente via no primeiro tempo ele marcando, se tacando no chão, dando um carrinho aleatoriamente. Então não gostei da partida do Esforza. E aí, Emerson Rodrigues, cara, é aquele jogador que não me encantou ainda, tá? E provavelmente também a torcida do Vasco não se encantou com o jogador ainda. Vi algumas pessoas falando que, ele tenta, que não sei o quê. E vou comentar um pouquinho sobre ele. O que eu acho do Emerson Rodrigues? Eu acho um jogador muito, muito esforçado dentro de campo. Querendo ou não é aquele jogador preguiçoso, que não corre, que não tenta. Ele tenta pra caramba. Só que eu vi o pessoal comentando, né, no Blue Sky, que é um novo aplicativo agora, que acabaram com o Twitter, o pessoal comentando que ele pensa que ele é o Neymar, só que ele não é o Neymar. Por quê? Porque ele tenta todos os lances. Ele acha que ele vai passar em todo mundo, driblando todo mundo e não toca pra ninguém. A última tomada de decisão do Emerson Rodrigues é muito ruim, gente. Quando ele é pra tocar, ele não toca. Quando é pra driblar, ele não dribla. Quando é pra chutar, ele não chuta. Então, é um jogador ainda que, pra mim, não demonstrou nada dentro de campo. A partida da segunda-feira dele foi muito abaixo como titular, inclusive no primeiro tempo. O pessoal, o torcedor já tava criticando ele no estádio. E aí a atuação dele ficou mais esquecida por conta do gol no segundo tempo. Quinta-feira, outra partida dele abaixo demais. Não gostei também. Por mais que ele tente, ele se esforça. Isso é um negócio importante, que é um jogador que é esforçado. Mas dentro de campo, cara, realmente, pra mim, não é aquele jogador ainda que, cara, que me encantou ainda, tá? Como o Jean David, que o Jean David é um jogador que tá me encantando pra caramba. Um jogador que entrou bem na quinta-feira e entrou bem no jogo de hoje. Jogo de ontem, perdão. Então, pra mim, foi um jogador que, até agora, o Jean David, um jogador que eu via que, caraca, a gente tem um Jean David no elenco, pode ajudar a gente. O Emerson Rodrigues não é esse jogador. Que eu olho pro banco e falo assim, pô, tem o Emerson Rodrigues ali, dá pra tentar colocar ele. Dá pra tentar colocar ele porque ele é esforçado, ele corre pra caramba e tudo mais. Mas, tipo assim, vou caçar o Emerson Rodrigues ali no banco pra colocar ele, pra ele mudar o jogo. Não acho que ele mude o jogo assim. E aí, essa é a minha opinião. Acho que o Paiva errou nessa escalação aí. E aí, seguindo. O primeiro tempo do Vasco, gente, mais um primeiro tempo do Vasco, o Vasco começa muito mal. E isso o Paiva tem que consertar. Porque, ok, a gente tá, caraca, a gente tá um mês seguido aí sem ganhar, sem perder, perdão. A gente tá sem perder um mês, gente. Uma loucura isso, cara. Eu não tô acostumado com isso, acho que você também não. Mas a gente tem que corrigir isso. A gente entra todo o primeiro tempo desligado. Contra quinta-feira foi a mesma coisa, segunda-feira foi a mesma coisa também. Então, a gente precisa melhorar nisso. Eu vi o pessoal comentando que é realmente, cara, é verdade. Parece que, tipo assim, sabe como você faz merda dentro de casa e sua mãe puxa a tua orelha? É o que acontece. O Vasco entra no primeiro tempo uma merda. O Rafael Paiva parece que vai lá no vestiário, puxa a orelha de todo mundo, chama a atenção de todo mundo. E você volta outra pessoa. O time do Vasco volta outro time, cara, dentro de campo. E ok, é um ponto muito positivo isso também. Só que a gente precisa melhorar, por quê? Porque se não fosse o Vitória no outro lado, a gente tinha tomado os dois, um gol ali, cara. No mínimo, tá?
Minha opinião, eu acho que o Vasco entra muito mal no primeiro tempo. E não tá acontecendo, não é só esse jogo agora. Foi no jogo contra o Atlético Paranaense, os 2 jogos. A gente tem entrado muito mal no primeiro tempo. Não tem jogado nada. E no segundo tempo a gente é o outro time. Parece que é outro time realmente. É pra você ter noção do primeiro tempo. Olha como foi o primeiro tempo do Vasco. Isso aqui, mais uma vez, com crédito aí pro Nils Colina, colocou resumo do primeiro tempo. 12 chutes ao gol do Vitória. 12 chutes, na verdade, do Vitória. E 2 do Vasco somente. 3 chutes ao gol do Vitória e 1 do Vasco. Então, pra você ver, ter uma noçãozinha de como o Vasco jogou mal no primeiro tempo. Jogou muito, muito, muito mal, tá? E é isso. Eu acho que o primeiro tempo a gente resumiu nisso. Acho que a gente jogou muito abaixo. Não tem ninguém que se salve, obviamente, o Léo Jardim. Pô, Léo Jardim salvou a gente. E que baita goleiro o Léo Jardim, né? Lá no início do ano, a gente falava... No ano passado, a gente falava... Caraca, o Léo Jardim chegou pra ser reserva do Ivan e não sei o que. Cara, na verdade, o Léo Jardim é titular absoluto. Inclusive, foi pra seleção brasileira já também. Então, querendo ou não, um jogador muito importante pra gente, o Léo Jardim, tá? E salvou a gente no primeiro tempo. Se não fosse o Léo Jardim, tinha tomado 1, 2 gols ali no mínimo, ok? E aí, beleza. E aí o Vasco Informa colocou no seu Blue Sky lá, isso aqui, pontos que tiro desse jogo. O Paiva errou na escalação, como eu comentei com vocês no início do vídeo, mas conseguiu corrigir com as substituições no segundo tempo. O que o Paiva fez no segundo tempo, gente? Ele tirou o Emerson Rodrigues, colocou o Paier, tirou o David, se eu não me engano, né? E colocou o Jean David. Acho que foi isso a substituição. Eu não tô lembrando muito da substituição do Paiva. Mas eu acho que era algo do tipo. Eu sei que ele tirou o Emerson Rodrigues já no segundo tempo. Tirou o Ryan, perdão. Tirou o Ryan, colocou o Jean David. E colocou o Paier no lugar do Emerson Rodrigues. O time foi totalmente outro, gente. O time foi total. Eu sei que o Paier foi muito criticado quinta-feira e tudo mais. Eu, principalmente, que critiquei muito. Foi muito abaixo. Errou tudo que ele tentou. Só que, gente, é um jogador diferente, né, do nosso time. É um jogador que acha aqueles passes. Querendo ou não, ele pode estar mal no dia, mas ele vai achar um passe ali que seja crucial. Quinta-feira, ele achou um passe pro Lucas Piton, que o Lucas Piton acabou perdendo aquele gol, infelizmente. Mas foi o passe do Paier. Então teve passes do Paier no jogo de ontem pro Leandrinho, que quase faz um golaço, inclusive. Querendo ou não, o escanteio dele, pô, perfeito do Paier também, pro gol do João Vitor. Então muito importante isso aí, tá? Importante ter o Paier no elenco, obviamente. E aí, diferente de outros jogos, a equipe soube sofrer no primeiro tempo, apesar de não ter tido uma boa atuação. Exatamente, por quê? Porque nos outros jogos a gente já sofreu no primeiro tempo e acabou tomando gol, que foi o Atlético Paranaense nos 2 jogos. Então, muito importante, a gente soube sofrer, infelizmente, no primeiro tempo a gente acabou sofrendo, só que a gente soube sofrer pelo menos. E aí ele colocou, gostei da atuação do Jean, trouxe mais cadência e qualidade para a equipe ali na direita. E concordo. Pra mim, foi um jogador muito importante, tá? Um jogador que tô olhando assim e falo aqui, caraca, a gente tem um Jean ali que pode ajudar a gente. Acho que é um jogador muito importante pra gente. Inclusive, talvez, cara, ele possa ser titular contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tá? Depende da convocação dele no Chile, né, e tal, se ele vai atuar e não, se ele vai estar desgastado ou não. Tem essa parada ainda, mas se ele não tivesse convocado pro Chile, eu acho que talvez o Rafael Paiva tentava colocar ele ali no lugar do Adson, né? Então, importante esses pontos aqui do Vasco Informa, crédito pro nosso amigo lá na página do Blue Sky, beleza? E aí, cara, a tabela do Brasileirão acabou a 25ª rodada, e aí acabou a tabela aí, tamo lá com o Vasco, 8º lugar. Então, agora, cara, eu acho muito difícil o Vasco brigar pra zona de rebaixamento, muito, muito difícil mesmo. Por mais que o Corinthians tá com 25 pontos, tem 9 pontos de diferença, cara. Então é muitos pontos. Muitos, muitos, muitos pontos, tá? Por mais que os próximos jogos do Vasco não é fácil também, tá, gente? O próximo jogo do Vasco é contra a Mulambada no Maracanã, clássico. E depois vem o Palmeiras, que não vai ser no São Januário, vai ser no Mané Garrincha. Então praticamente é um estádio neutro, vamos se dizer. Então, cara, são 2 jogos muito difíceis, tá? Muito difícil mesmo. Mas o Vasco tem uma boa fase, uma fase maneira. Dá pra gente ganhar, obviamente, esses jogos. E aí acabou a 25ª rodada do Brasileirão. A gente ficou em 8º lugar com 34 pontos. Então ali, o Bahia, que tá em 7º, tá com 39 e o São Paulo 41. Então a gente tá muito próximo ali nessa briga, né? O Atlético Mineiro acabou ganhando com um gol no finalzinho do Grêmio fora de casa. Então tá na cola ali da gente, infelizmente, né? Quase que ele não ganha, foi um gol no finalzinho realmente. Mas infelizmente ganhou do Grêmio fora de casa. Mas, cara, muito importante isso aqui. Muito importante também o 8º lugar.
acho que pensar lá embaixo, acho que não vou pensar mais. E, cara, como faz falta aqueles 4 pontos que a gente perdeu, né? Nos últimos minutos. Contra o Criciúma, contra o Bragantino. Se a gente tivesse mais 4 pontos aqui, a gente tava com 38, gente. Faltava pouquinho pra gente ficar aqui em sexto. Pô, a gente ia ficar muito, muito tranquilo. E aí, obviamente, pensando numa Libertadores, né? Então, cara, eu acho que foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais ou menos uma análise minha da partida. Conto com o apoio de vocês no nosso canal. Lembrando pra vocês, tem live todos os dias de segunda a sexta. Talvez no final de semana a gente abra a live também. Então eu conto com a presença de todo mundo no nosso canal. O seu like é muito importante pra gente também. Beleza? Acho que é isso. Já falei tudo. O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mais tranquilo. Se você quiser, deixa seu like. E mais tarde a gente vai trazer uma live que tem muitas novidades e notícias de jogador chegando, jogador contratado e tudo mais. Beleza? Então é isso. A gente vai comentar tudo na live também, sobre transfer market, sobre as negociações do VAR, sobre o jogador chegando. Então tem muita coisa pra gente comentar na live de tarde aí, conto com a sua presença no nosso canal. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas pra todo mundo. Um bom dia pra você e conto com a presença de vocês, obviamente, na live de mais tarde. Saudações vascaínas, vitória do Vascão. E é isso. Um beijão, fique com Deus.